O vídeo de hoje vai ser todo a respeito de livros de fantasia. Vou tentar fazer aqui um guia dos livros de fantasia, dos tipos de livros, e vou também trazer pra vocês várias recomendações literárias pra te ajudar aí a iniciar no universo da fantasia literária. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao vídeo novo do canal. Caso você seja novo por aqui, eu sou a Amanda, este é o Mande MMA. Fantasia é o meu gênero literário favorito, né? Não é nenhuma surpresa pra quem acompanha aqui o canal. E eu estava sentindo falta de um vídeo onde eu pudesse compilar isso tudo em um lugar só e deixar todas essas indicações de livros desse gênero aqui no canal. Esse livro foi ideia da minha amiga Ana Beatriz, então um beijinho pra Ana por ter me dado essa ideia. Ela me mandou mensagem lá no Instagram. E caso você queira também me pedir algum tipo de vídeo específico, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre no Stories e aí a gente pode conversar um pouco mais por lá. Mas é isso, basicamente eu leio muitos livros de fantasia, todo tipo de fantasia, eu gosto muito. Eu gosto muito de suspense, de terror, de ficção científica, mas fantasia eu acho que é a minha grande zona de conforto. Tava sentindo falta, né, de vir trazer esse vídeo um pouco mais explicadinho, mostrar pra vocês livros YA, o que é alta fantasia, baixa fantasia, então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Basicamente a fantasia, ela é dividida em dois grandes subgêneros, que é o que as pessoas costumam usar pra poder categorizar essas diferenças. E isso não é usado só em livros, é usado em outras coisas também, em filmes e séries, enfim, que são a alta fantasia e a baixa fantasia. Então vamos falar qual que é a diferença, né, entre esses dois subgêneros. A alta fantasia basicamente são aqueles livros mais épicos, né, aquela coisa que são aqueles livros que tem um mundo específico só deles, sabe, não se passam no nosso mundo que a gente conhece. Vamos pegar um exemplo assim bem básico, que seria, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, que é um mundo ali criado pelo Tolkien e não existe um mundo como nós conhecemos, né, ele criou aquele mundo mágico com as próprias leis, as próprias regras, e essa é normalmente a alta fantasia. Ela é muito caracterizada por coisas mais épicas, né, tipo batalhas centenárias e esses super vilões e tipo uma mistura de elfos com não sei o que, e normalmente são aqueles livros que tem mapas na frente, né, pra gente poder acompanhar, porque senão a gente fica super perdido. E esses tipos de livros normalmente são um pouco mais complicados para as pessoas que estão entrando na fantasia, porque normalmente eles são muito recheados de muita explicação e muitas vezes eles já, se você já tá acostumado com esse tipo de coisa, com esse tipo de construção de mundo, fica já um pouco mais fácil de assimilar esse tipo de coisa, ao contrário de que se você é uma pessoa que já lê muita fantasia, né, fica mais fácil de ler, de acompanhar essas novas criações de mundo. Então, normalmente esse é um gênero que é um pouco mais difícil para as pessoas se acostumarem e gostarem. A gente sabe, né, que aqui no Brasil o gênero da fantasia ele é bem negligenciado. Muitas séries de fantasia, principalmente séries de alta fantasia, não são mais publicadas aqui no Brasil, começaram a ser publicadas ou pararam, ou nunca nem chegaram aqui no Brasil. Agora que as editoras estão querendo voltar a trazer um pouco mais desses livros assim de fantasia pra cá, mas ainda está bem complicado assim pra quem é fã de fantasia. Mas esse gênero aí ele ainda é muito amado no mundo todo, né? A gente vê, por exemplo, séries como Game of Thrones que fazem muito sucesso, né? Que é uma super série de alta fantasia. Então é um gênero que eu gosto bastante. Quando a gente acostuma com ele, fica bem mais fácil e gostoso de entrar nesses universos completamente diferentes do que a gente conhece. E a baixa fantasia, né, já é o oposto da alta fantasia. Ela não é tão épica e ela não tem esse mundo criado especificamente pra ela. Normalmente a baixa fantasia, às vezes algumas pessoas gostam de chamar a baixa fantasia de fantasia urbana, mas não necessariamente, e eu uso muito esse termo, mas não necessariamente uma coisa significa a outra, sabe? A baixa fantasia é só aquela fantasia que tem elementos mágicos, mas que ela acontece no mundo que nós conhecemos. Então, vamos pegar aí, por exemplo, um Harry Potter, né, que tem elementos super mágicos e ele tem ali o Hogwarts, né, a escola dele de magia, tal, mas isso tudo acontece em Londres, né, no mundo que a gente conhece. Então, essas duas coisas são muito interligadas, até que a gente tem todos os problemas com os trouxas lá, enfim. Então, a baixa fantasia são essas fantasias que elas têm elementos desse mundo que a gente conhece e que fazem parte do nosso mundo, mas com esses elementos mais mágicos. E aí, a partir daí, a gente vai tendo outros tipos de fantasia, né, como, por exemplo, a fantasia urbana, que são, né, fantasias que acontecem em cidades mesmo. A gente tem, por exemplo, o realismo mágico, né, que eu nunca entendi muito bem o que é, mas é tipo um livro, assim, que tem pequenos elementos de magia e não é completamente regido por magia, né, como, por exemplo, um Harry Potter. É uma coisa um pouco mais comum, né, do nosso dia a dia, com alguns elementos de magia, é pelo menos o que eu entendo por realismo mágico. E aí também temos, sei lá, fantasia com romance, né, onde o foco não é a fantasia em si, mas o romance mesmo, a fantasia só tá ali pra complementar esse universo, né, do casal ali. Então, assim, várias possibilidades, mas os dois grandes grupos são a alta e a baixa fantasia. Então tá, falando agora um pouco mais especificamente dos livros, né.
Eu dividi aqui os livros nessas duas categorias, né, da alta e baixa fantasia, mas eu também subdividi em 4 faixas etárias, digamos assim. Livros infanto-juvenis, livros YA, né, que seriam jovens adultos, livros New Adult, que são ali um pouco para pessoas um pouco mais velhas, né, do que os jovens adultos, então para pessoas de 18 a 30 anos, e os adultos, né, que são livros adultos. Acho que não tem muito mais como especificar isso. Eu trouxe basicamente livros que eu já li. Dessa lista toda só tem um livro que eu nunca li, ele já vai vir logo no início, mas acho que é um livro assim que eu vou recomendar porque ele tem aqui em casa e eu já vou ler ele no futuro bem próximo, então eu decidi arriscar e trazer ele aqui. Então, começando pela nossa categoria de alta fantasia, vou começar pelos livros infanto-juvenis. O primeiro livro que eu tenho aqui pra vocês é o As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. O meu livro está completamente acabado, né, como vocês podem ver, ele tem tipo uma porta aqui em cima, mas este livro aqui, ele é um tipo de livro que muitas pessoas começam a fantasia através dele, né, a alta fantasia. Eu acho particularmente ele um livro bem devagar e eu demorei muito tempo pra ler ele, mas ele não é um livro tão complexo, sabe, a escrita dele é relativamente fácil de ler. Muitas pessoas conhecem essa história, né, por causa dos irmãos Pevensey lá do filme, né, das Crônicas de Nárnia, mas Nárnia é muito maior do que só o que é contado nos filmes, né. Os irmãos Pevensey estão nos livros, acho que aqui são... Esse aqui é o volume único, né? Mas acho que são, tipo assim, 10 livros no total. São 7 livros no total. E os irmãos Pevensey acho que estão em, tipo, 4 ou 5 livros desses. Mas tem outros livros, outras histórias pra poder criar mais e especificar pouco mais esse ambiente, né? Algumas pessoas consideram o Nárnia baixa fantasia porque a gente começa o livro Nosso Mundo, que a gente conhece, e depois a gente vai pra Nárnia. Mas eu, pessoalmente, acho que o mundo de Nárnia é tão complexo que eu não acho que ele se enquadraria especificamente em baixa fantasia. Eu considero ele alta fantasia especificamente porque é um mundo bem épico, assim. Mas fica a critério de vocês, eu coloquei ele aqui na baixa fantasia e é uma ótima porta de entrada pra quem quer começar a se acostumar com a alta fantasia. E o segundo livro que eu trouxe é um livro que eu não li ainda, mas eu tenho ele aqui em casa e eu gosto muito do filme, desse livro, muitas pessoas recomendam ele pra mim. Eu pretendo ler esse ano ainda, então talvez, se você quiser aí vir ingressar nesse mundo da fantasia, você pode ler comigo, talvez fazer uma leitura conjunta, sei lá. Que é o A Bússola de Ouro, que faz parte da trilogia das Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Este livro também parece que ele tem uma pegada um pouco mais steampunk, assim, ele é uma alta fantasia. Nesse livro a gente vai acompanhar uma menina chamada Lyra. A Lyra vive ali em Oxford, e aí um dia um amigo dela é sequestrado e ela tem que meio que ir atrás desse amigo. Esse universo, ele parece que é um universo mais puxado pra vibe do steampunk, então é mais uma recomendação em infanto-juvenil de alta fantasia. Partindo agora então para os livros jovens adultos, né, os famosos YAs, que são os livros que eu mais leio, então é o que eu mais tenho aqui, basicamente todos esses livros aqui. O primeiro livro que eu trouxe aqui é O Filhos de Sangue e Osso, da Tomie D.M. Este livro já saiu no Brasil, essa aqui é a minha edição em inglês, mas ele já saiu aqui no Brasil, e este livro é uma alta fantasia, ele tem um universo próprio, ele é muito inspirado na cultura iorubá, então é bem legal, e eu acabei de descobrir recentemente pelo canal lá da Jess, do Jess Lendo, essa história foi escrita baseado em uma viagem da autora para o Brasil, e ela ficou muito impressionada com a cultura urubá aqui do Brasil e decidiu escrever esse livro, o que eu achei muito legal. Mas essa é uma história muito interessante. O segundo livro é mais ou menos, acho que o terceiro livro tá saindo aí, mas é bem interessante, muita representatividade, então é um livro muito bom, recomendo demais. Em seguida também, seguindo com a alta fantasia jovem adulta, eu tenho aqui o Dance of Thieves, que na verdade é o primeiro livro da duologia, que é sequência do Kiss of Deception. Este livro aqui já é um livro que é um pouco mais puxado pro romance, então se você é uma pessoa que gosta muito de romance e tá querendo começar na fantasia, eu indicaria muito esse livro. Basicamente o Dance of Thieves vai seguir um grupo de meninas que são uma espécie de guardas da rainha e elas são enviadas pra um lugar pra poder investigar uma família que meio que toma conta desse lugar. E aí este livro tem um Enemies to Lovers, né, que seria inimigos para namorados, que é muito bom, tipo, o casal desse livro é muito bom, então eu recomendo demais, e essa edição é maravilhosa da Dark Side, eu sou apaixonada com essa edição. Não precisa ler o Kiss of Deception antes de ler o Dance of Thieves, eu li antes de ler Kiss of Deception, mas leia sabendo que se você começar pelo Dance of Thieves, talvez você tenha spoilers dessa trilogia aqui, mas muita gente não gosta dessa trilogia, eu não li o primeiro livro ainda, eu tenho aqui, mas eu não li ainda, então por isso eu tô indicando a segunda série em vez de indicar a primeira primeiro. Outro livro muito famoso de YA que é alta fantasia é A Rainha Vermelha. Algumas pessoas consideram isso distopia. Eu acho que é uma mistura dos dois, é uma mistura de alta fantasia com distopia, o que eu adoro, porque eu adoro
adoro os dois gêneros. É um dos meus livros favoritos da vida. Muitas pessoas falam que ele é muito clichê, é aquela coisa da menina que é diferente e aí ela vai parar num lugar que ela tem que fingir ser algo que ela não é, e aí ela acaba se apaixonando pelo príncipe, essa coisa que a gente já tá acostumado, mas eu gosto muito dessa série, são 4 livros, e esse elemento de distopia é muito legal, tem coisas de superpoderes, uma coisa meio super-heróis envolvida ali também, a nossa protagonista tem a habilidade de usar raios, então eu acho muito, muito legal, esse livro é muito bom. E os 2 últimos livros dessa categoria são Trono de Vidro, que é da Sarah J. Maas, que já é uma autora que muitas pessoas conhecem, tanto ele quanto A Corte de Espinhos e Rosas. São 2 livros que também se encaixam na alta fantasia YA, eles também são bem focados no romance. Este livro aqui, a gente vai seguir a Selena Sardothian, que é uma espécie de assassina. Ela é obrigada... esse aqui é o 2º livro, agora que eu percebi. No primeiro livro, a Selena estava presa, e aí ela é tirada da prisão pra competir numa competição do rei pra se tornar a guarda real. E aí a gente vai acompanhando essa menina que é uma assassina, tendo que se virar ali dentro do palácio. Também tem alguns elementos parecidos com Rainha Vermelha, que ela também tem que fingir ser uma pessoa que ela não é. É o básico que a gente já tá acostumado do YA de sempre, mas esse livro é muito legal também, é ótimo pra quem não tá tanto acostumado com fantasia, tanto ele quanto Corte de Espinhos e Rosas. E por último, mas não menos importante, Uma Chama Entre as Cinzas. Eu tenho aqui o 2º livro da trilogia, que é Uma Tocha na Escuridão. Essa série é maravilhosa, incrível, os personagens são sensacionais, é uma fantasia baseada no Império Romano e também um pouco baseada em culturas do Oriente Médio. Enfim, essa trilogia é maravilhosa, é uma super alta fantasia, então é um pouquinho mais complicado de entender, porque tem alguns elementos que a gente não tá tão acostumado de fantasias assim, mais inspirados nessa coisa lá do Oriente Médio, mas é uma série maravilhosa, eu recomendo demais pra todo mundo também. Aí, seguindo agora pros nossos livros New Adults, o primeiro livro que eu trouxe aqui é o Nevernight. Ele é um pouquinho mais complicadinho pra quem não tá acostumado, porque ele tem muitos aspectos bem diferentes, assim, que a gente não tá tão acostumado. Ele é um livro que tem muitas notas de rodapé, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele tem, tipo, todas as páginas dele tem notas de rodapé bem grandes pra poder explicar as coisas que o livro tá falando. É um pouquinho difícil de começar a acostumar com a leitura no início, mas a partir do momento que a gente acostuma, o resto da leitura vem super fácil, e mais ou menos na metade, assim, as notas de rodapé começam a ficar um pouquinho mais escassas, então fica um pouco mais fácil e mais fluido também. É um livro super legal, ele segue também uma menina que, quando ela era mais nova, os pais dela foram assassinados, e aí ela tem uma sede de vingança contra as pessoas que fizeram isso com a família dela, e ela vai estudar em uma escola de assassinos pra poder aprender a se vingar dessas pessoas no futuro. É muito bom, a protagonista é muito legal, a gente tem um sidekick ali, que é um gatinho feito de sombras, que é muito divertido. É um livro muito bom, mas é um livro New Adult. Eu não recomendo ele para adolescentes, recomendo ele para pessoas um pouquinho mais velhas, mas é um livro muito, muito bom. E por último, mas não menos importante, nessa categoria também, o meu livro favorito, um dos meus livros favoritos da vida, que é O Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Laini Taylor é uma das minhas autoras favoritas. O Estranho Sonhador, eu já falei várias vezes aqui no canal, é uma alta fantasia. A gente vai seguir um menino chamado Laszlo, que tem o sonho de conhecer uma cidade que hoje em dia é considerada como uma cidade perdida, que as pessoas não se lembram que essa cidade existe, então ela acaba virando um mito, e as pessoas não lembram nem o nome da cidade. Essa cidade é conhecida como Lamento, mas esse não é o nome verdadeiro dela, ninguém sabe o nome verdadeiro dela, e a gente vai acompanhar o Laszlo na jornada pra poder conhecer essa cidade que ele é tão apaixonado. Isso é só o inicinho da história, tá? Tipo, eu não posso contar mais do que isso, porque senão vira spoiler, mas, gente, vai por mim, esse livro é maravilhoso. Eu sei que a capa não parece tão legal, mas ele é muito, muito, muito bom mesmo, é um dos meus livros favoritos da vida. E é isso, tinha que estar nessa lista também. E agora seguindo para os livros adultos da alta fantasia, que acho que são os livros mais épicos, assim, que são mais conhecidos. O primeiro é um livro muito, muito famoso, já até comentei aqui, que é o Guerra dos Tronos, do George Martin. É um livro muito conhecido, muito hypado, mas também é um livro muito, muito bom. Caso você queira começar a ingressar nesse mundo da alta fantasia adulta e você tenha medo, né, porque é um livro grande, todos os livros dessa série são grandes, ele é um pouco, assim, intimidador. Eu recomendo muito um podcast que se chama Rodor Cavalo. Ele é feito pela Mikan, pela Flávia Gazi, e a Carol Moreira também participava dele no início. Elas lançam episódios toda semana, cada episódio é discutindo um capítulo de Game of Thrones. Foi assim que eu li o primeiro livro, eu li um capítulo, ouvia o podcast, li um capítulo, ouvia o podcast, e foi uma ótima maneira, assim, de realmente conseguir assimilar essa história de uma maneira menos intimidadora, sabe? Então, se você é uma pessoa que quer ler Game of Thrones, tem interesse nisso, eu recomendaria demais, demais, demais dar uma chance pro podcast e ler enquanto isso. Elas estão lendo já o segundo livro agora, eu
eu acho, mas o primeiro livro pra acabar demorou, tipo assim, 1 ano e meio. Então, assim, é bem devagarzinho mesmo, bem num ritmo gostoso de ler. Recomendo muito esse podcast. Em seguida, eu tenho outro livro aqui que é muito, muito comentado pra quem gosta de fantasia, né, que é O Nome do Vento. É um favorito de muitas pessoas. Eu li esse ano, é um livro realmente muito bom e eu entendo porque que é favorito pra muitas pessoas. Eu gostei bastante dele, mas eu não virou um favorito meu. A gente vai acompanhar a história de um cara que ele é uma espécie de, tipo, lenda no mundo que ele vive. Ele é, tipo, um super mago, só que hoje em dia ele vive numa estalagem. Ele é o dono de uma estalagem e fica ali quietinho no canto dele, até que um cronista encontra ele. Ele decide contar a história dele pra esse cronista, só que ele conta em 3 dias, né? Cada dia é um livro dessa trilogia. O terceiro livro não saiu ainda. O primeiro dia da história é esse primeiro livro contando a história dele desde criança. Então é muito interessante. O nosso protagonista é muito carismático, sabe? Eu gostei muito dele como personagem e como pessoa, assim, sei lá. Mas esse livro é muito, muito legal. Eu recomendo muito pra quem gosta de fantasia e tá atrás aí de um livro que possa... não sei, que possa virar um novo favorito. Recomendo demais O Nome do Vento. E é lógico que aqui teria que ter uma recomendação de um dos grandes autores de fantasias que nós temos hoje em dia, que tem vários e vários e vários livros. Eu trouxe aqui o Mistborn, que é o livro que eu li dele, de alta fantasia. E este livro é sensacional, ele é fenomenal, um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Esse livro me fez chorar no final. E o sistema de magia que o Brandon Sanderson criou aqui é sensacional. Basicamente ele usa uma coisa meio de tipo metais. Se você ingerir uma substância com um pouco de metal, cada metal que você ingere tem uma característica diferente, pode te trazer um poder diferente. Isso é super legal, é muito interessante a maneira como ele cria. Esse livro é muito, muito bom, gente, sério. Os personagens desse livro são fenomenais. Só leiam Mistborn. Ele tá meio esgotado hoje em dia em português, mas você ainda acha ele em sebos, né? Naquele estante virtual, aquele site onde dá pra comprar coisa de sebo, você acha pra trocar no Scooby. Então eu recomendo demais dar uma chance pra essa trilogia, porque ele é muito, muito bom. E aí, passadas essas recomendações de alta fantasia, eu tenho aqui também recomendações da baixa fantasia. E vamos começar novamente pelos livros infantos juvenis. Os 2 primeiros livros que eu tenho aqui são 2 livros que são os mais comuns, então já vou tirar eles aqui, que são Harry Potter e Percy Jackson. São 2 livros que eu considero... O Percy Jackson eu considero um pouco mais fantasia urbana. Harry Potter é só tipo baixa fantasia, infanto-juvenil. E eu não sei se eu preciso falar... Harry Potter, bruxos numa escola de bruxaria. E Percy Jackson, muita mitologia grega. É um menino filho de Poseidon. É isso básico que todo mundo conhece. Muita gente começa a ler no geral, por causa desses 2 livros, então achei importante trazer eles aqui. Alguns livros clássicos são muito recomendados, então, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, que é um livro que eu adoro, são esses livros, assim, que eu recomendaria pra quem quer ingressar também nessa coisa da fantasia, principalmente crianças, jovens, né? Acho que são ótimos livros pra começar. E outro livro que eu vou indicar aqui, que vai sair no Brasil, se não me engano, em 2022, pela editora Morro Branco, que é The House in the Cerulean Sea, que eu já falei várias vezes aqui no canal, um dos meus livros favoritos, com certeza meu livro favorito de 2021, junto com Mar Sem Estrelas. É um livro fenomenal, ele é um livro... Eu considero ele infanto-juvenil por causa da temática dele, mas ele é um livro narrado por uma pessoa adulta, por um cara adulto. Ele vai tratar muito sobre crianças, sobre abandono, sobre negligência, sobre bullying com pessoas diferentes, paternidade, romance LGBT. É um livro maravilhoso, sensacional, e eu preciso que todos vocês leiam esse livro, por favor, quando ele sair no Brasil. Passando agora para os livros YA, Jovens Adultos de Baixa Fantasia. O primeiro que eu tenho aqui é O Príncipe Cruel, que ele também acho que algumas pessoas podem considerar ele alta fantasia. Eu considero ele baixa fantasia porque a gente passa muitas vezes por esse nosso mundo que a gente conhece, e ele tem cenas muito fortes nesse mundo que a gente conhece. Ele é o livro de fadas, uma menina humana que é levada desde criança para poder viver nesse mundo das fadas. Tem um romance, mas o livro não é sobre romance. Esse é um livro bem político, a trilogia como geral, ela é bem política. Eu gosto muito desse aspecto nessa história. A nossa protagonista é muito badass, eu gosto muito, muito dela. É uma das minhas protagonistas favoritas. É um dos meus livros favoritos, recomendo demais. Outro livro que eu trouxe aqui pra quem tá querendo uma coisa parecida com Harry Potter é o Carry On. O livro acabou de sair no Brasil com uma nova edição, que ele veio como sempre em frente. E assim, gente, esse livro, ele é muito parecido com Harry Potter. Tipo assim, é meio... Eu considero uma espécie de paródia de Harry Potter, só que é LGBT. É muito bom, eu gostei bastante. Tô doida pra ler o terceiro livro, ele já saiu. E eu tenho várias marcações aqui, porque o romance desse livro é muito, 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 muito fofo. Então, se você quer um romance LGBT, um livro de fantasia, que seja fácil de assimilar, que seja fácil de ler,
Carry On. Mais uma vez uma recomendação da minha autora favorita, que é a Laini Taylor. Temos aqui Feita de Fumacioso, é uma trilogia que não é mais impressa, mas é possível comprar o e-book lá na Amazon, tá disponível ainda. Este livro é sensacional, essa história é sensacional, o mundo que ela criou, né? A gente tem uma parte da história que se passa no mundo que a gente conhece, mas a gente também tem parte da história que se passa em outro mundo, que é fenomenal. Este livro tem demônios e anjos e tem um romance, né, que é muito, muito bom. A protagonista desse livro é sensacional, principalmente no segundo livro da trilogia. Ela toma decisões assim que são perfeitas, ela é muito boa, a Karu, ela é incrível. Então, Feita de Fumacioso é um livro que eu recomendo bastante. Outro livro que já é um livro bem conhecido, que é Os Instrumentos Mortais, né? Eu tenho aqui o trilogia das Peças Infernais, que também faz parte desse mesmo mundo que a Cassandra Clare criou. Basicamente, a gente tem os Caçadores de Sombras, que são espécies de caçadores de demônios que vivem nesse mundo que a gente conhece. Então, também é um livro ótimo para quem tá começando a ler livros de fantasia. Ele é bem fácil de assimilar e de acompanhar. Então eu recomendo bastante Instrumentos Mortais. Na verdade, todos os livros da Cassandra Clare, né? Independente por onde que você vai começar a ler. E o último livro que eu trouxe aqui é Os Garotos Corvos, da Maggie Stiefvater. Este livro é sensacional. Ele acompanha um grupo de adolescentes que vai pesquisar por um rei fantástico que pode ter existido muito tempo atrás. Tem alguns elementos como, por exemplo, aquela coisa meio do tarô, e aí ele é muito inspirado em algumas coisas meio de cavaleiros antigos e reis antigos. E o elenco de personagens desse livro é muito carismático e é muito difícil você não sentir alguma conexão com pelo menos um desses personagens. Eles passam muito, né, no nosso mundo que a gente conhece. É um livro sensacional, tipo, é sério, essa série é muito, muito boa e eu tô até com muita vontade de reler, então também é uma série que eu recomendo muito. Passando então para os livros New Adult, né, que são os livros para adultos jovens. O primeiro que eu tenho aqui é Um Tom Mais Escuro de Magia, essa trilogia da Vi Schwab, que é muito recomendada, né, para pessoas que estão aí conhecendo a fantasia. Recomendei ele para um amigo que tava querendo voltar a ler livros de fantasia e ele gostou muito, então é um livro que eu recomendo muito para pessoas que estão assim voltando a ler, sabe? Lia muito quando era mais novo e agora que eu tô mais velha eu não sei o que ler. Leia Um Tom Mais Escuro de Magia. Ele, basicamente, a gente vai seguir a história de um menino que se chama Kel, que ele é um Antari, ele é uma espécie de mago, e é um mago, assim, bem raro. Ele tem a habilidade de viajar entre dimensões, então nesse livro nós temos 4 Londres, e cada Londres tem uma característica específica. A Londres cinza é a Londres que a gente conhece, que não tem magia. A Londres vermelha é a Londres que tem muita magia. A Londres branca é a Londres que já tá quase sendo consumida pela magia, e a Londres preta é a Londres que, tipo, não tem mais magia, a magia consumiu essa dimensão não existe mais. Esse livro é muito bom, eu tenho que ler o terceiro livro da trilogia, mas eu gostei bastante, eu gosto muito dos personagens e eu especificamente gosto muito, muito, muito da fantasia que a Vi Schwab colocou, sabe? É muito legal a gente acompanhar essas 4 dimensões diferentes, então eu recomendo muito Um Tom Mais Escuro de Magia. Em seguida, outro livro da Vi Schwab também, que é O Vilão. Este livro, ele já é um pouco mais puxado pro lado do super-herói, mas eu considero fantasia, porque temos elementos fantásticos aí, personagens que têm habilidades sobrenaturais, e essas habilidades surgem quando a pessoa tem uma experiência de quase morte. A gente tem aí 2 homens que estão na graduação e eles decidem tentar se tornar extraordinários e acaba dando meio errado. Recomendo muito. Esse livro tem muitos questionamentos sobre o que é o bem e o mal, sobre nosso mundo que é super maniqueísta, que nem tudo, as coisas não são preto ou brancas, elas são cinza, então recomendo demais. E por último, nessa categoria, O Nona Casa, da Leigh Bardugo. Eu tenho resenha desse livro aqui em cima, para caso você queira ir lá dar uma conferida. É um livro sensacional, ele é um livro de Dark Academia, que significa que ele se passa na universidade e ele tem crimes, né, coisas mais dark ali envolvidas nesse meio. Tem sociedades secretas, tem assassinato e tem fantasia e tem terror e tudo misturado. Esse livro é um símbolo de tudo que eu gosto. Então eu recomendo muito, se você é uma pessoa aí, se você é um adulto jovem, recomendo muito que você leia Nona Casa. E para a categoria de livros adultos mesmo, para pessoas adultas mesmo, eu só achei uma recomendação aqui, então se você tiver mais recomendações de livros assim, já coloca aqui embaixo pra gente poder dividir, né, compartilhar essas recomendações e informações. Mas o que eu trouxe aqui é O Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Este é o único livro do Neil Gaiman que eu já li. Eu não sou apaixonada por esse livro, mas muita gente gosta bastante.
Parece que ele é bem diferente das outras coisas que o Neil Gaiman costuma escrever. Eu acho que ele é um pouco mais inclinado pro lado infanto-juvenil das coisas. Mas eu basicamente considero esse livro um Percy Jackson para adultos. Ele envolve vários deuses de várias mitologias diferentes. A gente vai seguir o Shadow, né, que é um cara que acabou de sair da prisão. E aí ele acaba se envolvendo com essas coisas meio fantásticas. Mas é um livro que também se passa no universo que a gente conhece, nos Estados Unidos. E aí ele vai encontrando com esses deuses à medida que a história vai se passando. É um livro bem interessante e eu acho que talvez se eu ler esse livro hoje em dia eu iria gostar bem mais do que eu gostei quando eu li da outra vez, porque quando eu li da primeira vez eu tava muito tempo sem ler, então eu não tava tão acostumada com leituras assim, eu não tava acostumada a ler livros adultos, então acho que isso foi uma coisa que meio que me atrapalhou nesse processo, mas eu recomendo demais que você dê uma chance, porque eu também pretendo dar mais uma chance daqui a um tempo. Então é isso. Se você tiver mais recomendações, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já deixar um like pra ajudar a chegar a mais pessoas. E se você quer que eu faça mais algum tipo de vídeo parecido com esse, né, trazendo outras recomendações de outros gêneros, como por exemplo ficção científica, suspense, terror, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente poder bater esse papo, pra poder trazer isso pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Espero muito que tenha te ajudado a encontrar a sua próxima leitura. Se você ler algum desses livros, fala comigo aqui no YouTube ou lá no Instagram pra eu poder saber. Muito obrigada por assistir até aqui, espero que você tenha um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Tchauzinho.